Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre Smart Cities e sustentabilidade. Nossas convidadas, Valesca Del Pietro, engenheira agrônoma e conselheira do CREA São Paulo, e Priscila Bolke, engenheira ambiental e consultora. Muito obrigado pela presença. Valesca e Priscila, resumidamente eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da formação e da experiência profissional de vocês. Pode começar pela Valesca. Olá, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em agricultura e ambiente e trabalho hoje com consultoria em cidades inteligentes, as famosas Smart Cities. Trabalho com desenvolvimento, com projetos de desenvolvimento sustentável há muitos anos e agora mais focado para essa transformação das cidades. Também estou como conselheira no CREA São Paulo, o qual eu tenho muito orgulho de estar também representando aqui. Muito bom. É formada que ano? Eu me formei em 2006. Ah, então já tem... Tem alguns, não precisa fazer conta, né? Não, 15 anos de formada, é isso aí. Bastante experiência. Eu queria que a Priscila falasse um pouquinho da formação dela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Bom, eu sou a Priscila, sou engenheira ambiental e sanitarista, mestre em tecnologia ambiental. Tenho aí algumas especializações na área de meio ambiente, sustentabilidade. Sou bacharel em economia também. Trabalho na área ambiental já há 22 anos, principalmente focado com a gestão de resíduos e licenciamento ambiental, além de ser professora universitária há quase 20 anos. Muito bom. Bastante tempo. Isso, vamos falar sobre dois assuntos importantíssimos aí, né? Que é a questão de resíduos e as cidades inteligentes, que é o presente, nem o futuro, né? Valesca, quais são e o que englobam os conceitos de cidades inteligentes? O que é uma cidade inteligente, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é e falasse um pouquinho dos conceitos que são considerados para existir uma cidade inteligente. Na verdade, uma cidade inteligente, eu costumo dizer que é um lugar onde tudo conspira para fazer a nossa vida melhor, né? Nada mais é do que uma cidade que funciona. E quando nós falamos em cidades inteligentes aqui no Brasil, a gente tem que considerar que é diferente de quando nós falamos de cidades inteligentes nos países mais desenvolvidos, porque aqui ainda nós precisamos resolver algumas questões como saneamento, regularização fundiária. Então, quando nós trazemos esse conceito de cidades inteligentes para o Brasil, a gente precisa considerar artigos e tem que se pautar na nossa Constituição brasileira. E nesse sentido, nós temos 4 pilares que definem a cidade inteligente no Brasil, que é o pilar da cidade humana, que é aquela focada na melhoria da qualidade de vida do cidadão, a cidade eficiente, que é a gestão eficiente de tempo e recurso dentro daquela cidade, o pilar da cidade sustentável, que é uma cidade com projetos pautados no tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, sempre pensando a curto, médio e longo prazo, e sempre alinhado com as 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a qual nós, no Brasil, somos signatários, e o pilar da cidade inteligente, que é o pilar focado nas pessoas, né, na transformação comportamental. Então, esse projeto de cidade inteligente, ele é um projeto sistêmico e integrado, que precisa integrar esses 4 agentes para que funcione esses 4 pilares. Então, exemplo prático, por exemplo, o trânsito está incluído numa cidade
uma smart city, por exemplo, o tráfego flui bem, por exemplo, internet Mobilidade em todos os urbana. lugares, mobilidade urbana. Isso tudo é incluído numa cidade inteligente, coleta de lixo, tudo Sim. isso? São todos os serviços, exatamente. Na verdade, a gente precisa ter a tecnologia, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, as pessoas pensam que a gente vai falar só de cidade do futuro, elas têm a percepção de que é a cidade digital, Wi-Fi na pensei praça. que fosse exatamente, foi o que eu pensei. Sinceramente, eu sou engenheiro, mas não é minha área de... Eu pensei, bom, deve ser uma cidade que tem internet no tempo Aquela todo. coisa de filme meio Hollywood, né? Não, que tem talvez algumas bicicletas para alocar, Sim. porque, por coisa, umas patinetas. Não, é o primeiro conceito que o telespectador deve pensar, mas é um negócio muito mais complexo. Muito mais e muito mais complexo. amplo e... Com certeza. A tecnologia, na verdade, ela faz parte da cidade inteligente, ela está localizada no pilar da cidade eficiente. Então, a tecnologia ela é o meio para a gente resolver os problemas da cidade, mas o objetivo final é sempre a melhoria da qualidade de vida do cidadão. E a gente nunca pode esquecer disso. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa, o pessoal vai entender, até eu vou entender um pouquinho mais sobre cidade inteligente, né? Priscila, o que leva muitos projetos e empreendimentos a terem dificuldades na obtenção das licenças ambientais? Ai, você tocou no calcanhar de Aquiles. Eu acho que o mais complicado é o empreendedor ele ter a ciência de que ele necessita da licença ambiental. A gente está trabalhando com o meio ambiente, então a interação da empresa com o meio ambiente é importante. A gente acabou de sair de uma COP26 falando de emissão de gases de efeito estufa. Quantas empresas não emitem gases? E aí o que acontece? Acho que o brasileiro ainda tem aquela coisa do eu vou fazer sozinho. Sabe, eu vou fazer essa lição de casa e acaba não contratando um especialista, um consultor que possa lhe dar todo o suporte desse passo a passo, né? O licenciamento é um ato administrativo, então tem muita papelada? Tem. E às vezes as pessoas acabam se embolando nessa papelada. São muitas exigências técnicas, são muitos documentos que compõem o licenciamento ambiental. Então, eu acho que talvez ir em busca da pessoa correta facilitaria ele entender esse passo a passo. Assim como a gente não vai atrás de um médico quando está dodói, né? Você vai atrás de um contador quando você precisa abrir empresa. Então, você procurar o especialista na área ambiental para te dar o suporte durante todo esse passo que é o licenciamento ambiental. Hoje a demanda é muito grande dessa parte de licenciamento. E como é que está o controle dos órgãos competentes? Muito rígidos para liberar essas licenças? Muito complicado? Olha, a rigidez ela é necessária, não podemos dizer que não. Então, existe sim uma rigidez, mas eu acho que o que tem, às vezes, é muita empresa para pouco técnico, para pouco fiscal. Se a gente for pegar aqui o nosso estado de São Paulo, são 645 municípios. Se não me falha a memória, apenas 72 municípios fazem o processo municipalizado. Então, você imagina concentrar os demais estados todos num único órgão estadual, que é a CETESB. E precisa ter o rigor, né? Você está trabalhando com uma empresa que vai movimentar a terra, vai causar supressão de vegetação. Então, toda vez que você fala de meio ambiente, você tem um relacionamento, né? Você tem que pensar nisso. Isso mesmo. Então, acho que esse que é o gargalo nosso. Procurar uma assessoria. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre Smart Cities e sustentabilidade. Nossas convidadas, Valesca Del Pietro, engenheira agrônoma e conselheira do CREA São Paulo, Priscila Bolke, engenheira ambiental e consultora. Valesca, atualmente, qual o maior e mais completo exemplo de Smart Cities que nós temos no mundo? Hoje, na verdade, se nós dermos um Google, nós vamos encontrar diversos índices que ranqueiam diversas cidades. Porém, é difícil a gente escolher uma como a mais completa, né? Londres aí, tem várias que aparecem nas top 10. Londres, Copenhague, né? Londres, por exemplo, nós temos lá um transporte, uma mobilidade urbana
que é um exemplo, né? São 40 quilômetros de metrô e ele é todo o sistema da mobilidade urbana é integrado, o metrô, o trem, o ônibus, a bicicleta. Então isso é um grande exemplo, muito bacana também. Londres é a cidade que mais recebe startups no mundo e profissionais na área de informática, o que é muito bom para o desenvolvimento da cidade, trazendo toda a tecnologia. Porém, nós temos outras cidades que também aparecem no top 10. Copenhague, por exemplo, que é considerada a cidade super sustentável, tem os telhados verdes, diversos projetos de sustentabilidade que são exemplos pelo mundo. Aí Nova York também aparece como um exemplo de mobilidade urbana, planejamento, enfim. Precisamos olhar para essas cidades ranqueadas como cidades inteligentes e perceber o que podemos copiar, o que podemos trazer para o Brasil, considerando a nossa realidade. Uma pergunta, isso começa pelo governo, pelo prefeito, por exemplo, da cidade, ou a iniciativa privada pode apresentar um projeto? Como funciona? Porque acho que depende muito do município, né? Na verdade, foi como eu falei, para que um projeto de cidade inteligente comece, ele é a longo prazo, né? Talvez 3, 4 gestões de prefeito. Sim, e o que atrapalha muito no Brasil é a descontinuidade dos projetos. Por isso que é tão importante nós termos um plano de metas, o plano diretor e termos técnicos à frente dessas discussões, né? A gente precisa, eu defendo a engenharia, né? Porque eu acredito que a transformação da cidade, ela necessariamente precisa da engenharia. Então, hoje nós temos prefeituras que sobram leis e faltam projetos. Então, nós precisamos ter um diagnóstico claro, saber qual é a real situação da nossa cidade e saber qual a cidade que nós queremos daqui a um tempo, a 5, 10, né, curto, médio e longo prazo, para que então, para a gente poder estabelecer um plano de metas, um plano diretor, né, que seja, e saber quais são os caminhos que nós precisamos seguir. E isso é muito importante, a gente tem que saber o caminho que vai seguir e quais as parcerias que nós precisamos fazer para chegar do ponto A para o ponto B mais assertivamente. Isso mesmo, isso mesmo. Priscila, é possível trabalhar com equilíbrio o progresso das cidades com questões de preservação e sustentabilidade? Por exemplo, vamos falar da parte urbana, construção civil, prédios, contra o problema de barulho, de entulho, o desenvolvimento com a sustentabilidade, quer dizer, com menos impacto na nossa cidade. É possível isso? Sim, é possível. Até a Valesca acabou de falar, né? 70% da população vai ser urbana no futuro. É possível, sim. Próximo, né? Pois é. Eu acho que hoje já existem alguns conceitos que as pessoas já conhecem, mas falta colocar um pouco mais em prática. A gestão do resíduo. Então, hoje, dentro da construção civil, você tem toda uma organização, uma forma de fazer, tem um plano de gerenciamento de resíduos, onde você, antes de começar a obra, você já consegue quantificar e qualificar o tipo de resíduo, saber o que você consegue transformar depois. Pegando esse exemplo da construção civil, imóveis que tenham maior eficiência hídrica, maior eficiência energética. Hoje as placas fotovoltaicas tiveram uma baixa no seu valor, é algo que é muito mais acessível à população do que era há 15 anos atrás, com uma qualidade inclusive melhor. Então, você tem como começar com pequenas ações. E eu costumo dizer que é o trabalho de formiguinha mesmo, né? Cada um melhorando um pouquinho. Então, gestão de resíduos, eficiência hídrica, captação de água de chuva, reuso de águas, né? Então, você tem ali a água da máquina de lavar. Você pode reutilizar essa água dentro de um condomínio para lavagem de piso das áreas comuns, de uma garagem, por exemplo. Então, você tem sim como trazer essa sustentabilidade. Melhor uso da iluminação, do vento. Então, sim, é possível trabalhar a conservação e a sustentabilidade. Muito bom. Valesca e Priscila, prédios inteligentes e sustentáveis são possíveis e viáveis no Brasil? Possível financeiramente. Sim. Na verdade, a gente não consegue falar de cidade inteligente se a gente não falar de cidade sustentável. E mais do que nunca, a gente precisa adotar essas práticas sustentáveis, né? Tanto no econômico, no social, como no ambiental. A gente, às vezes, esquece o pilar do social, principalmente quando se fala em construção civil.
né? Então, a gente precisa ter um olhar para o gerenciamento da nossa obra, saber a procedência dos nossos materiais. Foi como a Priscila disse, com pequenas ações que geram grandes resultados. Hoje, a gente, infelizmente, ainda não consegue ter esse exemplo na construção civil, construções sustentáveis, e eu acredito que o empreendedor que tiver esse olhar para a construção civil sustentável, ele tem um nicho gigantesco de trabalho, porque, na verdade, a gente precisa saber qual a procedência do nosso material, isso influencia também nos programas que a gente tem dentro da cidade. Então, a integração das secretarias da prefeitura, das secretarias municipais, você fazer uma gestão do resíduo da sua obra, né? Hoje, às vezes a gente vê por aí caçambas que acontece de ter lixo misturado, então não pode isso, a gente tem que ter uma fiscalização até o melhor. próprio lixo caseiro mesmo, né? Hoje tem tudo separado, né? Sim. É importante você, porque depois do Sim. prédio pronto também, né? Você tem todo Ter esse sistema de separação e outras do coisas mais, resíduo. usar a luz na parte de sustentabilidade, né? Com Podia falar um certeza. pouquinho, né? Eficiência energética. Usar tipo as luzes, acho que não é obrigatório ainda usar luz de LED, por exemplo, que gera uma economia, Sim, fazer, né? exato. Acho que a maioria dos prédios hoje começaram a fazer isso pensando mais no econômico do que no ambiental, né? O LED dura mais, é mais econômico. Aí a gente pega carona na parte ambiental, né? Exato, a gente vai pegando carona. Mas hoje esse conceito da construção sustentável, ou smart building, que eles falam, é algo que está crescendo sim no Brasil, é muito positivo, e a gente vê crescer no país as construções que vão em busca de certificações ambientais. Então, a gente tem aí, por exemplo, o LEED, o Casa Azul, o Aqua, né, o Bremen. Principalmente por conta do ESG também, né, Priscila? A gente não pode esquecer que o ESG hoje, a gente vê muito essa discussão dentro das empresas e todo mundo está com esse olhar para esse plano de metas ambientais dentro das empresas, dentro das suas construções. Então, grandes corporadoras, grandes construtoras, elas vão ter que ter esse olhar para o ESG, porque isso a gente vai precisar estar alinhado com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que favorece a transformação das nossas cidades. Uma coisa vai puxando a outra. Só que tem um gargalo grande no nosso país, algo chamado conscientização. Exatamente. Não adianta você ter uma empresa focada no ESG, focada na construção, e a pessoa que vai depois trabalhar nessa empresa ainda não tem essa consciência. Eu acho que isso é algo que o país ainda precisa melhorar muito. Avançou muito nos últimos 20 anos, mas ainda é algo bastante precário. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre Smart Cities e sustentabilidade. Nossas convidadas, Valesca Del Pietro, engenheira agrônoma, conselheira do CREA São Paulo, e Priscila Bolk, engenheira ambiental consultora. Valesca, quanto à chegada do 5G vai ajudar na evolução da Smart City no Brasil? Já vou emendar com outra pergunta. Como você avalia que o poder público vem se preocupando em tornar nossas cidades mais inteligentes? Há uma preocupação? Então, 5G, e o governo está preocupado com isso? Alguns sim, alguns poderes públicos sim. Na verdade, o 5G vai ser uma revolução, talvez na velocidade, na qualidade com que os dados são oferecidos. Acho que isso vai favorecer a tecnologia dos processos de cidades inteligentes, né? Internet das coisas, toda a tecnologia que vai ser utilizada nos serviços prestados ao cidadão. E em relação ao poder público, a gente não pode achar que isso é uma desculpa. Minha cidade ainda não está no processo de cidade inteligente porque não chegou o 5G. Isso não pode ser uma desculpa. Porque, na verdade, cidade inteligente é muito mais política pública, né? Nós precisamos ter a clareza e o alinhamento dos planos municipais, dos projetos que estão sendo necessários e que faltam naquela cidade para buscar recursos. Então, às vezes, o poder público, ele erra um pouquinho no marketing, né, dele, ele precisa vender essa ideia para o cidadão, né, ele precisa mostrar para o cidadão o que está sendo feito na cidade. Algumas prefeituras estão sim buscando esse alinhamento de planos, projetos e recursos
para estabelecer um plano de metas e uma transformação nas suas cidades, e outras ainda estão um pouquinho atrasadas. Hoje nós temos um programa estadual de cidades inteligentes para auxiliar essa gestão municipal e temos muitos recursos. Hoje o Brasil é o maior mercado de cidades inteligentes do mundo. Muito bom, eu acho que essa preocupação deveria estar aí presente no dia a dia de todos os prefeitos, principalmente, né? Porque uma cidade inteligente é uma cidade eficiente, que tudo funciona bem, além da tecnologia. Então é importante todos os prefeitos, os governadores, os presidentes, né, próximos do futuro, pensarem nisso de uma forma quase que obrigatória para o futuro, para uma qualidade de vida para a cidade. E Santos, vocês não sabem que são de fora, né? A Valesca é de... Eu moro em São Pedro. São Pedro, veio de São Pedro hoje. Santo André. Santos é uma das cidades aí cotadas com a melhor qualidade de vida do Brasil, uma das cidades que as pessoas vivem melhor do Brasil. Imagine se Santos se tornasse uma cidade inteligente, né? O que seria? É interessante, só pegando um gancho que você está falando, a gente precisa pensar que cidade inteligente é um estilo de vida e ela precisa ser uma percepção para todos os cidadãos daquela cidade, não somente para alguns. Então as pessoas elas têm que ter essa percepção, moro numa cidade inteligente, em qualquer bairro que ela estiver, ela consegue ter os serviços funcionando e se sentir bem, sentir que ela é o objetivo final ali, a melhoria da sua qualidade de vida. Acho que os prefeitos precisam entender o que é uma cidade inteligente, que eu tenho certeza que todos vão adotar isso no seu plano de governo. Certeza absoluta, né? Priscila, correta destinação dos resíduos, ela passa pela racionalização dos processos construtivos? Sim, com certeza. Quando a gente fala de racionalização de processo construtivo, eu estou falando de todo o projeto, desde o início à entrega da construção. Então, você trabalhar com materiais que sejam mais ecoeficientes, uma construção mais seca, uma construção mais limpa, já identificar quais materiais eu posso reutilizar na próxima construção, aonde que eu vou fazer os meus pontos de coleta para ter uma melhor logística. Então, com certeza, a gestão de resíduo faz sim parte dos processos construtivos. Já vou emendar uma outra pergunta que a gente falou, né? Água de reuso, energia solar, que você falou, gestão de lixo, essas ações, mesmo que pontuais, ela pode ajudar a impactar a sociedade no todo, né? Colher o lixo certo, ainda mais de uma crise energética que nós estamos vivendo, praticamente todos os reservatórios estão nos níveis mínimos aí, né? Acho que tudo é importante, a gente já conversou bem sobre isso, mas eu queria que você desse aí, que nós estamos chegando ao final, você desse uma orientação para os síndicos, né, e para os próprios proprietários se preocuparem um pouquinho mais com isso, né? Com certeza. Você pode desde trocar as lâmpadas da sua casa por lâmpadas que sejam mais econômicas. Você pode fazer a instalação de placas fotovoltaicas. Às vezes, a gente pegando um prédio, você pode fazer a instalação de placas para a área de uso comum, não só no teto do prédio para todo o condomínio. Você pode fazer uma tubulação específica para o reuso da água, isso não só nos condomínios, mas nas casas, reuso da água do chuveiro, da água da máquina de lavar, captação da água de chuva. Medidor individual, que é uma coisa simples que o pessoal gasta água. Exato, eu ia falar isso, muito bem colocado. Quando você sente no bolso, eu falo que o bolso é a parte mais sensível, né, do nosso corpo, você começa às vezes a ter até uma consciência maior. Mas pensando no todo mesmo, no que a gente precisa do meio ambiente, a gente sente falta. Quando a poluição do ar está maior, a gente tem problemas respiratórios, problemas de saúde diversos. Então, falta da água, saneamento. Então, a parte de resíduos, separar o material. Quando você separa o material, você não precisa extrair da natureza, você está gerando emprego nas cooperativas, então você está trabalhando tanto social quanto ambiental. Todo mundo ganha. Isso, nós temos a cidade ganha. Isso mesmo, nós temos 30 segundos, estouramos o tempo aqui para você falar um pouquinho de projeto de laguna no Ceará. Consegue 30 segundos? Vou tentar rapidinho. Na verdade, as pessoas me perguntam sobre Laguna. Laguna, na verdade, ela não é uma cidade, ela é um bairro planejado.
né? E, então, ele é um bairro planejado para 25 mil pessoas, assim como nós temos outros exemplos de bairros planejados no Brasil, como Nova Lima, na região de BH, e Pedra Branca, na região de Florianópolis, que acho que é para 40 mil pessoas. E essa é uma tendência mundial, de você desenvolver bairros planejados e inteligentes, né? Você começa a globalização com foco na localização, para você desenvolver pequenos espaços para depois ampliar para os espaços maiores da cidade. Eu acho que é uma tendência muito bacana, que funciona bastante, mas como nós já falamos, a gente precisa começar a mudança na nossa casa, com as nossas ações, e aí na nossa rua, no nosso bairro, então transformaremos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Isso Parece aí. clichê, mas a transformação começa com o indivíduo, né? Acho muito importante. Vou ver se eu mando esse programa para o meu amigo, prefeito Rogério Santos, para que ele possa aí pensar no planejamento de cidades inteligentes, que já envolve a sustentabilidade, envolve tudo, né? Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a Valesca, que veio de longe, veio de São Pedro, na manhã de hoje para o nosso programa. Quero agradecer a Priscila, também que veio de Santo André. Quero agradecer também a presença, a audiência dos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.